Bem-vindos à série de tutoriais do Caseboard 8. Eu sou o Rodrigo Tchauski, diretor da Forsec Global. Eu vou falar sobre customização dos objetos visuais na análise de vínculos. Quando a gente fala sobre objetos visuais, queremos nos referir aqui às entidades e às ligações, ok? O primeiro ponto importante, eu gostaria de falar sobre a biblioteca de ícones do Caseboard. Tá? O Caseboard possui uma biblioteca nativa, né, e exclusiva de mais de 2.400 ícones. Eles podem ser utilizados para representar todas as nossas entidades aqui. Então, quando a gente clica aqui em alterar ícones, a gente tem acesso à paleta de ícones que são divididos em 4 estilos diferentes: linha, monocromático, plano e perspectiva, que são os ícones 3D. Então, o usuário pode navegar pelos ícones e escolher aquele que é mais condizente ou faz mais sentido para a análise que ele está realizando. Então, cada um deles tem a sua forma distinta de visualização. Agora, o segundo ponto, eu posso escolher esses ícones lá ou eu posso alterar, né, um grupo de ícones simplesmente pela visualização. Por exemplo, eu quero manter esse primeiro bloco aqui como ícones em perspectiva. Esse segundo bloco aqui, eu vou alterar eles para um ícone plano. Então a gente tem um menu aqui direto para alterar só o estilo do ícone. Posso visualizar um bloco aqui, por exemplo, como ícones em monocromáticos. Os monocromáticos eu posso alterar as cores, então posso escolher uma cor para pintar cada um deles ou em grupo. E esse quarto bloco eu vou alterar o estilo do ícone para estilo linha. Vejam que são exatamente os mesmos ícones, a gente só está alterando a forma de visualizar eles. Depois eu posso customizar as cores para dar o detalhe mais importante para mim. Depois de alterar os estilos dos ícones, eu ainda posso mudar o estilo da entidade. Por exemplo, eu vou falar aqui só sobre as formas geométricas, que são mais parecidas com os estilos dos ícones. Aqui é o lado esquerdo do menu entidade. Eu posso alterar os meus ícones para circulares, ou vou pegar um bloco aqui, eu vou alterar esse estilo para forma geométrica e eu posso utilizar ele como quadrados. E por último aqui, eu vou alterar eles para ícones e eu quero olhar eles em forma triangular. Tá? As formas geométricas eu também posso customizar, tanto o contorno quanto o interior da forma. Tá? Então isso ajuda a tornar os diagramas mais didáticos, né? E ajuda a gente a salientar as partes que são mais importantes em um diagrama. Okay? Então eu tenho essas várias formas de enxergar os mesmos objetos e tudo isso vai ter um sentido diferente ou vai me ajudar a salientar de forma diferente quando eu estou realizando as minhas análises. Como exemplo prático, eu vou importar aqui uns dados telefônicos e eu quero demonstrar isso como eu poderia fazer isso em um diagrama, né? Então imaginem que a gente precisa analisar dados telefônicos e eu preciso depois demonstrar no meu diagrama de telefones quais são os itens mais importantes. Tá? Eu vou simplificar aqui a visualização dos vínculos, vou alterar aqui para multiplicidade única com soma, eu quero somar a duração das chamadas. Vou aplicar um layout para facilitar a visualização. Então, digamos que esse é o meu diagrama que eu quero mostrar alguns pontos importantes aqui. Vamos iniciar dando um destaque para os alvos. Tá? Essas maiores concentrações são onde estão os meus alvos, então eu vou alterar aqui, colocar um destaque. A gente tem uma paleta com 8 estilos diferentes de destaques. Então eu vou destacar aqui como os meus alvos. Posso mudar a cor aqui, vou deixar vermelho mesmo. Posso alterar também o tamanho dos meus ícones, vou dar um destaque aqui para eles, aumentando o tamanho deles dentro do diagrama. E agora eu quero olhar para outros objetos, por exemplo, os interlocutores em comum.
né, que eu tenho 3 interlocutores em comum entre os meus alvos, eu quero destacar eles para quem vai ler o meu diagrama. Então eu posso colocar alguns artifícios aqui, eu vou colocar um destaque para eles também, mas vou colocar um outro destaque, vou mudar a cor do destaque, para eles não ficarem tão destacados quanto os meus alvos, mas ainda assim ter alguma relevância. Deixa eu mudar ele aqui para um estilo monocromático. Eu vou pintar eles também de outras cores aqui, para salientar eles no diagrama. Ok? Além disso, eu posso fazer a alteração das etiquetas, já que eu aumentei o tamanho dos ícones, né, eu posso alterar as etiquetas no menu inicial, vou deixá-las um pouquinho maiores aqui em negrito, vou fazer o mesmo com os meus alvos, para deixar eles, deixa eu deixar negrito também, para deixar eles bem destacados. E agora eu tenho os telefones que são teoricamente menos importantes. Então eu vou mudar um pouquinho a visualização deles. Vou usar a função aqui de listar objetos e vou selecionar aqui só os que estão ligados a uma única entidade, que são os alvos, né, os telefones, os interlocutores da periferia. Vou utilizar eles em formato linha, por exemplo. E aí eles vão ter uma visualização um pouquinho menos destacada. E aqui a gente consegue perceber já que quando o leitor do diagrama olhar para o diagrama, a própria visão dele já começa a se direcionar para os pontos que me interessam, né? Eu ainda poderia dizer, olha, tudo bem, eu tenho os itens de periferia, mas eu quero destacar aqueles, utilizando uma outra métrica aqui, os que têm maior quantidade de ligações, né? Então vamos pegar aqui, por exemplo, só quem tem 10 ou mais ligações. Vou tirar a seleção aqui daqueles que eu já destaquei. E agora esses meus elementos aqui, que estão na periferia, mas tiveram uma quantidade maior, eu vou dar um destaque para eles só mudando o estilo do ícone. Eu poderia ainda aplicar os destaques para as ligações, né? Então eu posso aqui selecionar as ligações deles. E da mesma forma que eu customizei as entidades, eu posso customizar as ligações, alterando, por exemplo, o estilo das linhas, as espessuras. Eu vou aumentar aqui a espessura desses específicos que estão ligados aos meus alvos, com maior quantidade de ligações. Vou alterar a cor deles também, para dar um destaque maior. Vou colocar aqui, pode ser o verde mesmo. E com isso, quando eu tenho meu diagrama e preciso apresentar o diagrama, eu consigo dar ênfase, utilizando só a customização de entidades e ligações. Posso dar ênfase para os elementos que são mais importantes ou que eu julgo mais importantes, que merecem algum destaque dentro da análise que eu quero apresentar. Aqui é um ponto importante, lembrar que quando nós estamos fazendo diagramas, nós estamos querendo contar uma história, né? E essa história precisa ter os destaques, precisa estar evidenciado quem são os principais atores, quais aqueles que interagem com os principais atores. Com isso a gente consegue demonstrar aqui e mostrar um pouco das funcionalidades para fazer a customização de objetos visuais ou das entidades de ligações dentro da análise de vínculos.